Queremos dar as boas-vindas a você que está nos acompanhando no estudo dessa lição. Aqui do meu lado, como convidado, nós temos do meu lado esquerdo a Rila e do meu lado direito o Norberto. E o título da lição que nós iremos explanar é o problema do mal. Mas antes de nós iniciarmos, eu gostaria de pedir para que o Norberto pudesse fazer uma oração. Vamos orar? Pai Santo que estás nos céus, te louvamos, te adoramos, te agradecemos por esse privilégio de termos a Tua Palavra em nossas mãos. Que o Senhor esteja conosco ao nós estudarmos a Tua Palavra, ao nós lermos os textos bíblicos, que o Teu Santo Espírito fale a nós. Esteja com cada um de nós, esteja com cada pessoa que assiste esse vídeo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Obrigado, Norberto. Bom, o versículo base da semana está lá no último livro da Bíblia, no livro de Apocalipse, é o capítulo 21 e o versículo 4. Eu vou pedir para que a Rila leia para a gente, por favor. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Muito bem. Esse versículo, na realidade, ele é uma promessa, não é verdade, Norberto? Ele é uma promessa de que um dia Deus ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e é interessante que ele diz que não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque todas essas coisas passaram. E é interessante que é complicado, e as pessoas questionam bastante, porque deve ser difícil como conciliar, Norberto, um Deus que é perfeitamente bondoso, amoroso, e o fato de que existe um mal nesse mundo, não é verdade? Uhum. E é interessante que muitas pessoas elas usam isso como pretexto, talvez, para desacreditarem em Deus, e é o que nós iremos estudar no decorrer do estudo dessa semana. Então aqui nós temos já a parte de domingo. Eu queria que o Norberto pudesse me ajudar aqui na parte de domingo, que tem como título, Até Quando, Senhor? O problema do mal, ele não é só uma expressão dentro do nosso contexto contemporâneo, ele é algo que já vem lá de trás, e a Bíblia, ela retrata muito bem isso, né, Norberto? E eu queria fazer uma pergunta para você, tá? Como que a Bíblia mostra a importância do problema do mal na experiência humana? Então, assim, o que tem de importante e como que a Bíblia, ela retrata isso na experiência do ser humano? Olha, é difícil para nós que vivemos nesse mundo, a gente vê o mal. A gente quer crer em Deus. Nós somos ensinados, né, nós lemos na Bíblia, que Deus existe, Deus é bom, Ele criou o mundo, criou o ser humano, mas nós olhamos para o mundo e vemos o mal. E aí a primeira coisa que nós temos a tendência de pensar é que Deus criou o mal. Né? Se o mal está aí, mas não combina, o mal não combina com Deus que é amor. Como a própria Bíblia diz, Deus é amor. E aqui, usando as palavras de Jó, capítulo 30, verso 26, diz assim: Todavia, aguardando eu o bem, eis que me veio o mal, e esperando eu a luz, veio a escuridão. Então, nesse mundo, nós vemos o mal. Não dá para negar que existe o mal. Mas, se Deus é bom, e o mal está diante de nós, tem alguma coisa que não está correta, né? Como se costuma dizer, algo de errado não está certo. Então, tem algum problema que aconteceu na boa criação de Deus, e a Bíblia diz que Deus criou tudo, e no final do sexto dia Deus diz, está muito bom, e alguma coisa aconteceu para que o mal entrasse nesse mundo, e passasse a fazer parte do normal deste mundo. Mas quando Deus criou o mundo não era assim, mas o mal veio entre nós. E aí a gente fica pensando, meu Deus, por que existe mal? E nós, como nós confiamos em Deus, nós acreditamos que Deus vai colocar um fim no mal. O problema é, quando isso vai acontecer? É verdade. Inclusive o versículo base da semana, ele nos dá essa esperança, na é verdade, Norberto, de que o mal, ele um dia terá fim. E é interessante que você citou aqui um personagem que eu acredito que é um retrato, né, de tudo de ruim que talvez possa acontecer com o ser humano, que no caso foi Jó, né? Jó, ele perdeu
os seus filhos, perdeu os seus bens, perdeu a sua saúde. E é interessante que a história de Jó, ela traz para a gente muito ensinamento em relação ao estudo dessa semana. E aqui na parte de segunda-feira, o título é Algumas Coisas que Nós Não Sabemos. E eu queria que a Rila pudesse me ajudar no estudo da segunda-feira, que conta aqui a história desse personagem bastante interessante, que é Jó. E como ele responde, né? Como a resposta de Jó mostra o que devemos conhecer sobre a nossa própria posição, porque existem coisas que a gente não consegue entender e às vezes explicar, não é verdade, Norberto? E a história de Jó, ela contextualiza muito isso dentro de um acontecimento, dentro de um episódio que ele tem com Deus. Como é que funcionou isso? O que aconteceu nessa conversa de Jó com Deus e o que Jó ele pôde tirar desse acontecimento e da resposta que Deus deu para ele? Bom, antes de falar sobre o que aconteceu nessa conversa, né, que é uma conversa onde Deus ele pede para Jó se vestir, respirar e responder umas perguntas que Deus tinha para ele, né? Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Onde você estava quando eu criei o céu, a terra, o mar? Onde você estava? Onde você estava quando eu criei a madrugada, o amanhecer? Que poder o ser humano tem sobre tudo aquilo que Deus criou, né? Então, um fato importante e interessante do estudo dessa lição é justamente que nós temos dificuldade em processar o fato de uma pessoa boa, que nós consideramos uma pessoa boa, sofrer, né? Então, olha, fulano, Jó, por exemplo. Jó era um homem bom, ele não fez nada de mal, mas ele sofreu. Por que que isso aconteceu com Jó? E se nós não entendermos o problema crônico que nós temos aqui no planeta Terra, nós sempre vamos nos deparar com essa pergunta e talvez nós vamos estagnar nessa pergunta, porque realmente na parte emocional é difícil, né? De a gente ver uma pessoa boa sofrendo, ficando doente, sofrendo violência, que foi o que aconteceu com Jó. Só que quando nós entendemos que existe um problema crônico a nível universal aqui no planeta Terra, aí a gente consegue compreender melhor o porquê de, infelizmente, respingar sobre pessoas justas o que existe de maldade aqui, né? De violência, acidentes, infelizmente as coisas ruins que acontecem. Jó, ele questionou a Deus porque chegou o momento de questionar, ele queria entender o que estava acontecendo, né? Será que foi o que eu fiz? Será que eu cometi algum pecado? Ele foi acusado também, né, de ter cometido pecado. Olha, se não tivesse cometido pecado, não estava acontecendo isso com você, né? Seus amigos falaram isso. Mas se nós não conseguirmos olhar de uma forma mais clara para o problema do grande conflito, para a situação do grande conflito, a gente vai se perder nessa questão pontual. Porque, infelizmente, o pecado, ele contaminou todo o planeta Terra, né? Se alastrou por todo o planeta Terra e nós sofremos por conta disso, por conta do problema do pecado. E o pecado existe pelo mau uso do livre-arbítrio, o mau uso da liberdade. E aí a gente pensa sobre a liberdade. Se Deus não desse liberdade, ele seria acusado de ser um Deus autoritário. Ele deu a liberdade, o ser humano usou de forma ruim e ele é acusado de ser omisso, porque ele não reage diante desse mal imediatamente da forma como as pessoas querem. Então, nós precisamos olhar para o cenário de uma forma muito mais ampla, muito mais abrangente do que especificamente só no ponto de uma coisa ruim acontecer com uma pessoa, porque a gente não sabe o que está acontecendo por trás dos bastidores, a gente não entende o que tem ali ao redor, o que está acontecendo de fato. A gente tem uma visão monofocal da situação, a gente não consegue compreender de forma panorâmica todo o contexto, né? Eu lembro de que uma história. Certa vez, estava tendo um alvoroço num pronto-socorro, muita gente, estava lotado.
E o pessoal reclamando lá fora, e reclamando, e reclamando. Só que eles não sabiam que só tinha um médico, um recepcionista e um enfermeiro. E se não tivesse nenhum desses três, nem funcionando o pronto-socorro estaria. Então, às vezes, a gente olha para um problema e a gente não sabe nem como que está ali. As pessoas estão tentando resolver, mas ainda assim está tendo um problema. Só que existe uma solução tentando acontecer ali. Então, se a gente não conseguir olhar, ter essa visão sobre o grande conflito, nós realmente vamos passar muito tempo parando nesse questionamento sem ter respostas que a gente quer, né? Sabe, pegando um gancho com o que você está falando, às vezes a gente espera a reação imediata de Deus em algumas coisas, mas olha só, como Deus é didático. Se nós olharmos lá no livro de Gênesis, no comecinho do livro de Gênesis, a gente vê que Caim matou Abel. E aí ele mesmo se preocupa. Quando Deus chega e chama a atenção, ele fala, quem me encontrar me matará. E Deus fala, não, eu vou pôr um sinal em você e ninguém vai te matar. E aí, Deus deixa a coisa desenrolar. Aí nós temos os filhos de Deus, a descendência de Sete, que vai ensinando os filhos a adorar a Deus, e temos os filhos dos homens, a descendência de Caim, que vai se afastando cada vez mais de Deus. E o resultado final é o quê? O dilúvio. A maldade chega num ponto tão grande nesse planeta, que Deus decide acabar com tudo. Aí depois do dilúvio, quando Noé sai da arca, Deus dá algumas regras para ele. E entre essas regras, Deus fala assim, se um homem matar o outro, será morto. Deus estabelece a pena de morte, após o dilúvio. Então, o assassino ele deve ser morto. Para inibir o assassinato. Então, se lá no começo Deus já matasse, fala, não, o assassino tem que morrer. Todo mundo ia achar assim, falou, o que é isso, né? Deus deixou que o assassino vivesse e gerasse descendência. E o resultado foi a terra cheia de violência, a tal ponto que Deus deu fim naquela geração. Salvou apenas Noé e sua família. Então Deus, depois ele estabeleceu. Por escolha deles, né? Por escolha deles. Depois Deus estabeleceu, olha, tem que cortar o mal pela raiz. Então Deus é didático. Lá no início do conflito, né, a gente vê aqui na história de Jó, Satanás ele instiga a maldade contra Jó. E Deus permite, a gente aparece assim, fala, mas Deus permitiu que acontecesse tudo isso? Sim, Deus permitiu que aconteceu, porque Ele está no controle de tudo que está acontecendo. A gente tem uma visão limitada, como a Rila falou, a nossa visão é pequena, e nós temos que olhar para o todo. E nós, como seres humanos, não temos o direito de fazer questionamentos para Deus dessa natureza. Chegar, mas por que o Senhor não fez isso? Espera aí, quem somos nós para perguntar para o Criador do Universo por que Ele está fazendo desse jeito ou daquele jeito? Ou como o próprio livro, acho que de Isaías fala, o pote falando para o oleiro, a sua obra não tem alça. Não é assim que funciona. Então, a gente tem que manter a visão panorâmica e tentar olhar um pouco do ponto de vista de Deus. Mas quando o sofrimento nos atinge, nós ficamos angustiados, nós sofremos. E nós olhamos para Deus e falamos, mas por quê? Por que isso aconteceu comigo? Muito bem, e aí eu queria fazer mais uma pergunta aqui dentro desse contexto, da parte de segunda-feira. Como nós podemos pensar e falar do mal, ou sobre o mal, de uma forma que nós conseguimos ajudar outras pessoas? Então, assim, como que esse assunto do mal, ele pode ser relevante de alguma maneira para que nós consigamos ajudar outras pessoas? Bom, eu acredito que de duas maneiras importantes. A primeira, como lição, né, deixando bem claro para as pessoas que o mal não traz benefícios, né? Ele pode ter ali mascarado de uma coisa boa, mas ele só traz dor, morte, tristeza. E o segundo é que ele vai ter fim, ele tem um prazo. Né? Ele tem o limite, como o Norberto falou. Deus ele foi benevolente. Ele permitiu que Caim continuasse vivo depois de ter matado o próprio irmão. Misericórdia. Mesmo assim, Caim não aprendeu. E a geração de Caim não aprendeu. E Noé foi lá, pregou para eles, eles não aceitaram. Então, ao longo da história, nós vemos a misericórdia de Deus. E é engraçado, né? Esses dois lugares que as pessoas colocam Deus. O primeiro é que Deus, ele tem que ser longânimo, ele não pode
ele não pode agir com justiça, a ira dele não pode se manifestar sobre o mal, ele não pode inibir o mal, né? Ele tem que permitir que todo mundo faça o que quiser e pronto. E o outro ponto, né, que é como está aqui em Malaquias 2, versículo 17, que é um questionamento que o povo de Israel fez para Deus, né? O mensageiro falando, diz assim: vocês estão cansando o Senhor com suas palavras e ainda perguntam, em que nós o cansamos? Nisso, de dizerem, aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Ou, onde está o Deus da justiça? Ou seja, enquanto uns acusam Deus de não ter benevolência, outros acusam Deus de não agir com justiça. Enquanto um lado fala que Deus, não, eu não vou para ali, eu não sigo a Deus, porque Deus, ele é um Deus que tem ira, ele é um Deus que corrige. O outro lado diz que não, eu não sigo a Deus, porque Deus ele não pune o mal imediatamente. Então Deus ainda está entre essas duas situações. Imagina nós, né? Porque todos nós somos pecadores. Imagine se Deus resolve agora punir o mal imediatamente. Então, se fez alguma coisa errada, a punição vem imediatamente. Já imaginou? A gente quer quando é para os outros, né? Mas a gente tem que lembrar que todos nós somos pecadores e Deus usa de misericórdia com todos nós. Todos nós. Deus está sendo benevolente com aquele assassino, com aquele criminoso, mas Ele está sendo benevolente com a gente também. Nós também estamos sendo alcançados pela graça. Quem sabe se o assassino se arrependa e se converta, seja transformado pelo Espírito Santo. Deus promete a vida eterna para os pecadores, todos. O problema é que a gente quer separar os pecadores de pecadores. A gente quer fazer esse filtro, né? A gente não deixa isso com Deus. Se o pecador for meu amigo, eu quero que ele seja salvo. Mas não é assim que funciona. Todos são filhos de Deus. Imagine o coração de Adão e Eva quando Caim matou Abel. Porque um filho matou o outro. E agora? Vamos matar esse, o assassino também? Vou ficar sem nenhum filho? É verdade. E é interessante que o caráter de Deus ele é sempre colocado em xeque, não é verdade? E na parte de terça-feira aqui usa um termo bastante interessante que seria o teísta cético, não é verdade, Norberto? E como a Rila acabou de ler aqui no versículo, às vezes a gente fica perplexo, né, diante de algumas situações e questiona Deus por conta de toda a maldade e injustiça que existe ao nosso redor. E o salmista, eu queria perguntar para você, Norberto, como que ele lidou com o mal e a injustiça que estava ao seu redor, né? E o que ele percebeu que o ajudou a ver a realidade de uma maneira diferente? É interessante porque às vezes a gente se demora olhando as coisas que a gente não devia. E a Bíblia diz que nós somos transformados pela contemplação. E a gente olha como o salmista mesmo, no Salmo 73, ele fica observando o que acontece na vida dos maus, e ele fica pensando. Aqui no verso 4, por exemplo, diz assim, pegar do verso 3, né? Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Então, a gente vê a pessoa que é ímpia, que é criminosa, que faz o mal, que é arrogante, que é prepotente, e está vivendo bem, não acontece nada com essa pessoa. E aí ele começou a ficar preocupado, ele falou, mas eu estou vendo, dá tudo certo para eles, o gado deles se reproduz em abundância, o campo deles colhe bastante, e eles não querem saber de Deus. Assim, ele começou a questionar, será que vale a pena? Mas aí ele chega no santuário de Deus, e aí ele entende. Até fazendo um parênteses aqui, a importância do hábito. Se nós temos o hábito de estudar a palavra de Deus, nós temos o hábito de vir à igreja, de ouvir as pregações, de estudar o Evangelho, no momento que nós, por hábito, nós voltarmos para a palavra de Deus, nós vamos entender as coisas. Se ele desanimasse e não voltasse ao santuário de Deus, ele ia continuar alimentando esse pensamento e era perigoso ele mesmo partir para o lado do mal. Não acontece nada com quem é mal, mas ele entrou no santuário de Deus e viu o fim do ímpio, porque o mal vai ter um fim.
E ainda que algumas pessoas às vezes possam pensar, mas Deus vai matar os seres que Ele criou? Não, Deus vai destruir o pecado. Ele vai pôr um fim no pecado. E Ele quer que a gente se afaste do pecado, porque quando Ele for destruir o pecado, quem estiver perto vai ser destruído junto. Essa é a realidade. Então Deus nos chama para nos afastarmos do pecado, pelo poder do Espírito Santo, sermos transformados para a vida eterna. Se nós insistirmos em continuar agarrado no pecado, um dia, quando o pecado for destruído, quem estiver agarrado nele vai ser destruído junto. É como uma dinamite. Vai para longe da dinamite. Aqueles desenhos animados, né, que os vilões pegavam e seguravam a dinamite para jogar em tal lugar e grudava neles, eles ficavam agoniados para tentar se livrar. O pecado é mais ou menos assim. Ele é traiçoeiro. Você vai tentar escapar, ele vai te agarrar de novo. Então, qual que é a solução? A solução é Jesus Cristo. Muito bem. E é interessante também que as lições anteriores já comentaram sobre isso, né? Que Deus, Ele é amor, mas Ele também é justiça, né? Como o Norberto falou, todos nós estamos debaixo da graça, e a graça está disponível para todos, porque o objetivo principal, ele é a salvação dos seres humanos, né? Então, independente do que a pessoa fez, independente do nível de pecado, se existe vida, existe esperança de salvação. Entretanto, todavia, Deus também é justiça, e o livre-arbítrio, como consequência do livre-arbítrio, nós temos que arcar com as consequências das nossas escolhas, correto? E a parte de quarta-feira ela fala sobre isso, né? Sobre o livre-arbítrio. E uma resposta convincente, né, para o problema em relação ao mal e ao questionamento é a defesa do livre-arbítrio. Outro dia nós estávamos conversando com a nossa filha e ela, num pensamento filosófico, falou assim, olha, eu acho que Deus, Ele não deveria ter dado o livre-arbítrio para a gente, porque assim, nós seres humanos, a gente vai escolher aquilo que é errado. Então Deus, Ele deveria ter tirado essa possibilidade de escolha, para que nós não pudéssemos correr o risco de escolher errado. Mas é interessante que Deus, Ele nos dota da possibilidade de escolha, para que nós não fôssemos escravos, não é verdade? Como é importante olhar o contexto amplo, né? Como é importante olhar o contexto amplo. E eu gostaria de perguntar para a Rila, como Deus, Ele concedeu, então, ali, quando Deus criou os 2 primeiros seres humanos, Ele concedeu a liberdade moral para eles, né? Como que isso aconteceu, e como que Deus, Ele concede, então, isso para Adão e Eva? Bom, em Gênesis, o capítulo 2, do versículo 16 e 17, fala que o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. E foi justo a que Eva comeu, foi a que Deus disse para não comer. Então, Deus, Ele não simplesmente disse, não pode, Ele disse a consequência dessa ação de comer desse fruto do conhecimento do bem e do mal. E o resto da história a gente já conhece, e as consequências também. Então, Deus concedeu essa liberdade por quê? Porque se Ele não tivesse concedido, Ele seria acusado de ter escravos. Ser um Deus tirano, um impositor, né, da sua vontade. Nós seríamos escravos do bem, se é que existe. Eu não teria problema nenhum com isso. A lógica do ditador, né? Vocês não têm vontade, vocês vão fazer o que eu quero, que é melhor. Sim, sem essa possibilidade de escolher. Então, assim como os anjos, Deus dotou os seres humanos também com essa liberdade e falou as consequências das ações. A gente já viu, Eva comeu, Adão também comeu. Então, dessa forma, Deus concedeu a liberdade, o livre-arbítrio para eles, escolhendo. Vocês podem seguir por esse caminho. Na verdade, Ele disse, não sigam por esse caminho, que esse caminho gera a morte. E dando a possibilidade de que eles já tinham, que era uma vida plena, uma vida feliz, uma vida sem a presença do mal e sem a presença do pecado. Olha, tem um ditado que diz assim, como Deus é bom, todos podem plantar o que quiserem. Cada um planta o que quer. Mas como Deus é justo, cada um vai ter que colher daquilo que plantou. Então, assim, isso é um ditado, isso não é bíblico, tá? Isso é só um ditado. Porque a Bíblia, ela ainda dá uma chance. Você plantou errado? Vem aqui comigo que eu vou resolver isso daí. Porque Deus aplica a misericórdia e a salvação.
para os pecadores, para os que plantaram errado. Ele fala, vem cá, que eu vou ensinar você a plantar coisas boas, para você ter uma boa colheita. Verdade. Norberto, você tem animais ou não? Tenho. Qual animal que você tem? Tem um gato. Tem um gato. A gente não tem animal, né? A Glorinha tem muita vontade de ter animal. Mas é interessante que tem um relato aqui de uma empresa que ela criou um cão robô. E é interessante que esse cão robô ele não fica doente, ele não pega pulgas, ele não morde, ele não precisa ser vacinado, ele não perde pelos. Se fosse um gato nessas condições, Norberto, um gato robô que não pega pelo, que não fica doente, que não morde, que não precisa ser vacinado, você trocaria o seu animalzinho de pele e osso por um animal robô desse que talvez não tenha vontade própria? Trocaria não. Trocaria não, né? E é interessante que provavelmente também as pessoas que estão nos ouvindo, elas não fariam essa troca. E isso nos ajuda a entender a questão do livre-arbítrio, né? Porque se nós não tivéssemos a opção de escolher e decidir entre o certo e errado, na realidade nós não passaríamos de verdadeiros robôs, né? Entre Deus e o mal, né? Imagina você ter certeza de que alguém te ama de verdade. Acho que esse é o melhor sentimento. É isso que traz vontade de continuar nesse relacionamento com o gatinho. É saber que o carinho dele é autêntico, que aquilo ali não é forçado, não é por medo, é porque ele ama. Não é ele programado, gosta, né? Não é programado. Não é programado, exatamente. E é um relacionamento. Como lá nas primeiras lições, né, falava de relacionamento. Deus ele gostaria, ele quer ter relacionamento com as pessoas. Então, é um Deus de amor, um Deus de bondade. Então, ele quer que o ser humano participe do que ele tem. E ele tem muita coisa boa para nos dar. Está preparando uma cidade celestial para nós vivermos. É um Deus de muito amor. Só que lá nessa cidade celestial não vai ter maldade. Não vai ter um passando a perna no outro. Não vai ter a malandragem. Então, assim, a gente precisa já começar a viver o ritmo de lá. Não dá para nós falarmos, não, quando a gente for para lá a gente muda. Não, é aqui, é agora. Porque Jesus ele não morreu na cruz para nós, né, vamos dizer assim, para nós ficarmos ricos, para nós termos um carro do ano, ou para nós termos uma empresa, né, próspera. Não, Jesus Cristo morreu na cruz para nós termos vida eterna. E vida eterna como? Vida eterna de bondade, de alegria, de justiça, junto com Ele. E isso é tão poderoso que já começa agora. A gente já começa a viver essa vida eterna agora, vivendo com o poder do Espírito Santo, para nós fazermos a vontade de Deus, fazer aquilo que é correto. Muito bem, nós já estamos aqui indo para a reta final praticamente, né? Agora aqui na parte de quinta-feira, eu gostaria de pedir para que a Rila lesse para nós aqui Romanos 8, 18, e o Norberto vai ler Apocalipse 21, 3 e 4, para que nós possamos entender aqui como que esses textos eles aumentam nossa confiança na bondade de Deus, apesar de todo o mal que existe no mundo. Então vamos lá, Rila, Romanos 8, 18 e Norberto, Apocalipse 21, 3 e 4. Como que esses textos eles nos ajudam a confiar na bondade de Deus, apesar de todo o mal que existe? O que diz aí Romanos 8, 18? O título já é interessante. Os sofrimentos do presente e a glória futura. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Apocalipse 21, 3 e 4. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Muito bem. 4 também, né? Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Certo. Como que esses textos nos ajudam a confiar na bondade de Deus? E principalmente, diante desse mundo de maldade que nós estamos inseridos. Olha, quando a gente olha para esse mundo, a gente desanima. Mas nós temos que lembrar algumas coisas. Deus, Ele é um Deus de promessas e costuma cumprir as suas promessas. Se nós olhamos lá no início, quando Adão e Eva pecaram, Deus prometeu que viria o Salvador, e Ele veio.
Os profetas falaram da parte de Deus, indicando que viria o Salvador, indicando que viriam os reinos mundiais, indicando que haveria um julgamento no céu, e tudo isso foi se cumprindo. Então, quando Deus diz que Ele vai colocar um fim no pecado, um fim na maldade, um fim na dor, na morte, no sofrimento, Ele vai cumprir. Confie, porque Ele vai cumprir. Muito bem. E aqui nós já estamos indo então para as considerações finais, aqui a parte de sexta-feira. Nós temos aqui alguns trechos que falam sobre a rebelião de Satanás, e a gente sabe que tudo isso surge no céu, então, né? Um sentimento que não deveria estar ali naquele lugar perfeito, surge no coração de um anjo que foi criado assim como nós, né? Um anjo com o livre-arbítrio, e ele fez as suas decisões, e hoje nós estamos vivenciando, nós estamos vendo o resultado de toda essa rebelião e das escolhas erradas, né? Não só de Lúcifer, mas também como de Adão e Eva. Eu queria que vocês colocassem, né, fizessem as suas considerações finais diante de tudo que a gente viu, diante de tudo que a gente estudou, dentro desse contexto do problema do mal, e principalmente deixar uma mensagem de esperança para as pessoas que estão nos assistindo. Bom, algo que me chamou muita atenção ao estudar esses textos desse guia de estudos dessa semana é essa questão de ter consequências. Tudo que nós fazemos tem consequências, ou das decisões que nós tomamos, tudo isso tem consequência. E muitas vezes, os nossos descendentes, as novas gerações, vão sofrer as consequências, às vezes boas, às vezes ruins. Então, decisões que são tomadas hoje vão se refletir talvez por séculos, e as decisões que foram tomadas no passado também. Imagine se Martinho Lutero, lá em 1500 e alguma coisa, decidisse não continuar com a reforma, não prosseguir, não pregar as teses dele na porta da igreja. Imagine se João Calvino não tivesse pregado, John Knox não tivesse pregado. Imagine se os pioneiros da igreja adventista não tivessem ido avante. Eles eram um grupo pequeno, talvez de menos de 100 pessoas, e eles observaram o mundo e falaram: olha, nós temos que levar essa mensagem para o mundo todo. Decisões que são tomadas têm consequências, para o bem ou para o mal. Então nós temos que ter consciência de que tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer tem uma consequência, e vai afetar a nossa família, vai afetar o futuro, vai afetar gerações, talvez países, né? Pessoas tiveram atitudes em algumas situações que mudaram a história do mundo. Então, no contexto que nós estamos falando de vida eterna, de pecado, do grande conflito, do amor de Deus por nós, nós temos que olhar com muita seriedade para o que a palavra de Deus nos diz, que a palavra de Deus nos mostra, porque aqui nós temos as instruções das boas decisões que nós temos que fazer, de como confiar em Deus, de como falar de Deus, de como viver uma vida com Deus, com o olhar na eternidade, na vida eterna. Muito bem. Rila, quer deixar alguma mensagem? Para a gente meditar, para a gente refletir sobre as provas contínuas que Deus tem dado de amor para a humanidade, para todos nós. A liberdade, o livre-arbítrio que Deus concedeu desde lá no início a todas as criaturas, aos anjos e a nós também, ela é a maior prova de que Deus, Ele nos ama tanto que Ele corre o risco de nos perder. Porque para Ele receber um amor autêntico, verdadeiro e sincero, Ele precisa de criaturas livres que possam retribuir esse amor com liberdade, o escolhendo todos os dias. Então, o problema do mal, ele vai ter um ponto final. Deus, Ele não está parado, Ele não está estático, sem fazer nada. Ele está trabalhando já há milênios, desde que o problema do pecado começou. Deus, Ele não tem nos abandonado, Ele tem estado conosco, tem feito de tudo. João 3,16 fala que Ele deu o melhor que Ele tinha. Por amor a todos nós, Ele deu o Filho dEle para morrer no nosso lugar. Então, e só sangue poderia pagar o preço do pecado, e o sangue do Filho de Deus foi derramado por nós. Então, Deus, desde o início, entregou tudo para que nós pudéssemos ter vida.
Então, que nós possamos escolher a Deus todos os dias, escolher a vida, escolher a vida eterna, a felicidade, né? Nós podemos viver outra realidade que não é essa realidade que a gente vive hoje. E Ele fez tudo isso para que a gente tivesse essa oportunidade. Então, que a gente possa aproveitar essa oportunidade. Só fazendo uma última complementação, a gente precisa lembrar que o mal não afeta só o ser humano. Jesus Cristo veio a esse mundo e morreu por causa do problema do mal. Ele tomou para si as nossas dores e morreu numa cruz. Foi humilhado, foi desprezado, sendo o Criador de todo o universo, ele foi humilhado como se fosse um qualquer. E ele morreu, essa morte terrível na cruz. Correu o risco de ser dominado pelo pecado aqui nessa terra. Jesus buscava muita comunhão com o Pai, com o Espírito Santo, para não cair em pecado, porque se ele cair em pecado, o universo estaria condenado à destruição, porque o próprio Deus estaria dominado pelo pecado, mas ele não se permitiu cair em pecado em nenhum momento. E ele sofreu até na cruz, para que o problema do pecado fosse resolvido, o problema do mal fosse resolvido. Esse, com certeza, é o maior exemplo do amor de Deus por nós, né? A Bíblia fala que Deus, ele deu seu único filho para morrer por nós, mesmo sem merecermos, para que nós pudéssemos ter a salvação e pudéssemos ter a vida eterna. Eu queria então já concluir, chegamos agora na reta final, concluir com um versículo lá de Jó, né, que é esse personagem bastante conhecido que nós comentamos aqui, Jó 19:25, que diz bem assim: Jó, depois de toda essa trajetória dele, depois de todos esses acontecimentos, depois de todo o mal que aconteceu na vida dele, ele conclui dizendo que, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Então Jó, ele tinha uma esperança que um dia tudo aquilo iria acabar, e o versículo base do estudo dessa semana é essa esperança: eles enxugará dos olhos toda lágrima e já não existirá mais morte, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque todas as primeiras coisas se passaram. Então, Jó, ele tinha essa esperança que lhe deu força para passar pelas adversidades. Então, a mensagem que eu queria deixar é: enquanto nós vivermos nesse mundo, é bem certo que nós passaremos por situações ruins, por situações difíceis, por problemas, porque o mundo ele jaz do maligno, mas que nós possamos ter a esperança de que um dia Jesus voltará e nos levará para um lugar onde não haverá mais morte, nem dor, nem pranto, porque todas essas coisas se passaram. Amém? Amém. Eu vou pedir então para que a Rila faça uma oração para nós encerrarmos o estudo. Oremos. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por todas as misericórdias com as quais o Senhor tem nos tratado, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua justiça e por se importar tanto conosco. Perdoa nossas falhas, as nossas escolhas erradas, nos ajuda, Senhor, nesse caminho até o encontro com o Senhor nos ares, que todos nós possamos Te escolher todos os dias e possamos viver plenamente, Senhor, esse relacionamento face a face, com felicidade, sem a interferência do mal, sem a interferência do pecado para atrapalhar. Fica conosco, abençoa cada pessoa que está assistindo, abençoa as nossas famílias, nos conduz rumo a Canaã celestial, que Teu Santo Espírito esteja nos ajudando nesse processo. É o que eu Te imploro, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, Norberto. Muito obrigado, Rila. E muito obrigado você que pôde nos acompanhar aí. Então, se inscreva no canal e dê o seu like. Muito obrigado.